Olá, irmãos e irmãs do Templo do Saber. Estamos aqui no nosso próprio templo, para continuar falando sobre, estudando, refletindo sobre o primeiro discurso de Buda, que são as 4 nobres verdades. Falamos preliminarmente sobre as 4 nobres verdades, que foi o primeiro discurso de Buda, E agora vamos falar com um pouco mais de detalhes cada uma delas. Então hoje nós falamos daquela primeira nobre verdade que Buda falou, que o sofrimento existe. Como a gente pode imaginar, mas é uma coisa que é muito pesada, é uma coisa praticamente lógica, que a gente vê que existe sofrimento por todos os lugares, Sofrimento de pessoas, sofrimento de animais, sofrimento de tudo, Mas por que isso? Por que constatar que o sofrimento existe? Justamente Buda Shakyamuni, naquela época que ele atingiu a iluminação, estava em contemplação meditativa logo após a iluminação, Brahma, que é o Deva do Reino dos Deuses, mostrou para ele, é uma divindade do Reino dos Deuses, mostrou para ele todo o sofrimento do Sansara. Mas o que vem a ser o Sansara? O Sansara são todos os reinos cuja natureza é o sofrimento. Quer seja o sofrimento de uma maneira mais leve, média, ou o sofrimento mais denso, mais forte, Todos estão sujeitos. Isso abrange o nosso reino humano, o reino dos animais e outras dimensões também que a gente não conhece, que são os 6 reinos do Sansara. Só para vocês terem uma ideia, quais são os 6 reinos do Sansara? Existem os reinos, o reino dos mais inferior, que é o reino do sofrimento denso, muito forte, que uns falam umbral, outros falam reino dos infernos e assim por diante. Depois desse reino tem o reino dos espíritos sofredores, outros falam espíritos famintos, dos espíritos, na realidade, que têm algum tipo de carência, E depois tem o reino dos animais, que é o reino que a gente consegue ver, visualizar, os animais, e cada reino tem o seu tipo específico de sofrimento, Tem o reino dos humanos, Depois o reino dos semideuses, que seria comparativamente, o plano astral mais próximo do orbe terrestre, mais próximo do plano Terra, da humanidade, que são pessoas que têm aquele padrão, vamos dizer assim, mediano de conduta e moral e assim por diante, que habitam esses planos. Um exemplo seria o próprio nosso lar, que do livro de Chico Xavier, onde existe até uma literatura que vocês também podem assistir. Existe também um filme muito bonito que mostra mais ou menos como são esses planos tão próximos da ordem terrestre. Que seria relativo. Existe o plano dos semideuses, também é um plano de seres também que só tem muita espírito de combatividade, eles estão sempre em constante guerras, batalhas e assim por diante. E o reino dos deuses seria o reino do astral mais superior. Todos esses reinos têm algum tipo de sofrimento. Então, por exemplo, os reinos mais densos, por exemplo, umbral ou o reino dos infernos, são sofrimentos terríveis em função de ações negativas que as pessoas fizeram em encarnações anteriores, que tem que passar por esse tipo de experiência, que nada é eterno, Tudo muda. Existe uma depois a gente vai falar melhor sobre isso aí. Mas enquanto você está naquele sofrimento, parece uma eternidade. Esse é o sofrimento principal dos reinos dos infernos. Depois vem o reino dos espíritos carentes, ou sofredores, ou espíritos famintos, conforme a crença. São justamente aqueles que têm muita carência afetiva, emocional, carência até material de alimentação, de bebida, de água e assim por diante,
que passa por muitas privações, né? Então, às vezes, principalmente em funções de ações negativas de vidas anteriores, onde a mente, né, ou o espírito, vamos dizer assim, era muito mesquinha, isso, aquilo, né? Não praticava doação para ninguém, queria tudo para si, então às vezes passa por privações. Os únicos fatos é a gente não ter praticado generosidade, bondade com as pessoas, principalmente dividir o pão, né, para aquele mais carente, e assim por diante. É só um exemplo, né, superficial. Depois vem o reino dos animais. O reino dos animais, qual é o sofrimento? Isso a gente pode ver com muita clareza, todos nós, né? Qual é o sofrimento mais típico do reino dos animais? Os animais, eles sofrem por quê? Porque eles estão constantemente em estado de alerta, porque eles podem ser predados, né? É sempre a própria natureza, né? Então, é sempre um animal que precisa se alimentar, e grande parte dos animais se alimenta de outros animais, né? Por exemplo, os peixes, o tubarão, ele se alimenta de peixes menores, os peixes médios se alimentam de, né, peixes menores ainda, e assim por diante, assim como os insetos, e assim por diante. Os pássaros, eles se alimentam de insetos. Os insetos, às vezes se alimentam de insetos até menores, e assim por diante. Então, eles estão em constante estado de alerta, porque existem outros tipos de sofrimento, a busca da alimentação, a falta do alimento. Então, eles estão, né, todos estão correndo pelo sustento, sustento da sua prole, buscar alimentação, buscar comida, abrigo e assim por diante. Não diz ser um sofrimento, mas é um desconforto que a gente tem. Imagine, depois tem o reino o reino dos humanos. Nós temos vários tipos. Quando ele fala sofrimento, não é só aquele sofrimento enorme, é um desconforto, uma insatisfação. Por exemplo, todo dia a gente tem que acordar de manhã, sabendo que tem correr atrás do pão nosso de cada dia. Antigamente, o pessoal que trabalhava principalmente nas zonas rurais tinha que acordar para ir lá plantar, né, para ter a colheita, dependendo de muitos fatores, as intempéries. É um tipo de expectativa que às vezes você consegue, às vezes você passa por privações, até aquele ditado, né, antigo, que esse vídeo do Egito Antigo, que existem 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Mas isso de uma maneira genérica, tá? Geral. Então, além das questões, os desconfortos naturais de todo ser humano, por exemplo, ansiedade por adquirir mais bens, tristeza, né? Então, existe um monte de fatores que a gente pode dizer, mas principalmente o reino humano nosso, a tônica principal é que a gente não consegue satisfazer nossos desejos, de acordo com a filosofia budista, né? Então, às vezes eu trago algum exemplo de outras crenças do Ocidente, do Oriente, mas para a gente fazer análise. Mas, retomando a questão de Buda mesmo, então, o sofrimento principal do reino da humanidade é que a gente não consegue satisfazer nossos desejos. Por quê? A gente está constantemente desejando alguma coisa, está constantemente insatisfeito. Então, a insatisfação é um tipo de sofrimento, né? Que ela pode ser uma pequena, leve ou grande insatisfação, né? Não estar satisfeito com aquela situação no momento, né? Esse é dos reinos dos humanos. O reino dos semideuses, como falam os budistas, né? É aquele dos espíritos combativos, eles estão em constante guerra, né? Constante guerra. E os semideuses, eles bem próximo do reino dos deuses, ou dos planos astrais superiores. Ele ainda não conseguiram superar, mesmo na vida humana, quando eram encarnados, não conseguiram superar a inveja. Então eles invejam muito o status, as condições dos reinos superiores, do astral superior. Então eles querem sempre entrar em algum tipo de guerra com eles, né? Conflitos diversos. Existem também, assim como existe aqui na Terra, né? Nações brigando contra nações,
Você pode ver que o motivo é sempre um motivo fútil. Espiritualmente falando, é um motivo fútil. Às vezes é por guerra, por posses, por propriedade, ou por inveja, porque eles têm mais do que a gente. Então, ou por até conceitos, né? Por crenças diversas e assim. É o motivo que espiritualmente é fútil, porque para que se destruírem as nações? As nações, em tese, têm que se irmanarem, né? E o reino dos deuses é um reino muito bonito, mas ainda é do reino do Sansara. E o sofrimento do reino dos deuses, principal, eles ainda não conseguiram superar o orgulho, a vaidade, né? E não conseguiram superar ainda os prazeres que os reinos do Sansara, do reino superior, ou os planos astrais superiores têm. É uma infinidade de prazeres, de vida boa, de alegria, muitas coisas bonitas mesmo, mas são prazeres também que têm um tempo, têm um prazo de validade. Assim como nós não temos nosso prazo de validade na vida humana, que gira em torno, vamos assim, se tudo correr bem, na faixa de 60 a 100 anos, né? Na média, né? Bem, com algumas exceções e tudo mais, mas em tese, um ser humano vive por volta de 80 a 90 anos. Mas também chega a hora que tem que partir também, porque tudo é impermanente, tudo muda. Depois a gente vai falar com mais profundidade. Mas é um sofrimento, porque a gente sabe que tudo que a gente, mesmo se a gente adquirir as melhores coisas aqui, uma hora a gente vai perder. Então, Buda, quando fala que o sofrimento existe, é para a gente parar e refletir, não é para a gente ficar sofrendo. É só para a gente constatar que nem ele fez. Como existe uma doença, a gente tem que ter primeiro, estar consciente que existe essa doença. Qual é essa doença? É que tudo no Sansara é permeado pelo sofrimento. Isso não quer dizer que não vamos ficar tristes, deprimidos. Não, pelo contrário, vamos constatar. Assim como um cientista ou um médico, ele vai lá e constata que existe uma doença. A doença é é o sofrimento. Mas afinal também, vamos voltar à reflexão, eu quis dar um bom exemplo para vocês. A gente sofre por 3 motivos, de acordo com a filosofia oriental, né? Primeiro, a gente não quer se separar daquilo que a gente gosta, falar um pouco certo, né? Ou seja, a gente se apega, a gente tem desejo de ficar com aquilo que a gente gosta. A gente não quer se separar daquilo que a gente gosta. Então, isso o quê? Em função do apego e do desejo que nós temos. Então, tudo que é bom, é legal, a gente quer tanto. Quer seja, por exemplo, filhos, né? Às vezes até a gente, por exemplo, quando os filhos crescem, casam, vão seguir suas vidas, ele começa, sofre um pouquinho também, é um desconforto, né? Mas uma situação melhor, um bem material, a gente sempre quer ter aquilo daquele jeito, né? Que sempre trazer para nós e ficar com aquilo, se apegar. E tem sempre desejo, né? Segundo, a gente quer se livrar daquilo que a gente não gosta. Tudo que a gente não gosta, a gente quer se livrar, dá um jeito de se livrar, né? Isso principalmente é o quê? É a delusão da raiva, quando a gente tem raiva de alguma coisa, porque a gente quer se livrar de alguma coisa que está nos incomodando, perturbando. Né? Uma rejeição, né? Ou uma situação, ou um tipo de trabalho que a gente tem que a gente não está satisfeito com o trabalho, a gente quer se livrar daquilo que não gosta, mas isso gera um tipo de desconforto, porque a palavra, na realidade, a palavra sofrimento é uma palavra muito forte aqui no Ocidente, mas no Oriente eles falam dukkha. Dukkha seria assim uma insatisfação, né? Um desconforto, que o Buda falou. Então tudo é permeado por dukkha, por uma insatisfação. Alguns falam a insatisfatoriedade. Tudo é permeado pela insatisfação nesse mundo que vivemos. E é uma verdade. Porque a gente nunca está satisfeito com nada. Você quer mais, mais e mais, né? Ou quer se livrar das coisas que a gente já não gosta. Então, é menos, 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 né? Ou é mais, 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 ou menos, 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 de uma maneira exagerada, né? E a terceira fator
o terceiro motivo que nos faz sofrer é porque, em geral, a gente não consegue satisfazer todos os nossos desejos. Né? Por quê? Porque a gente não consegue satisfazer todos os nossos desejos? Justamente porque nós somos ignorantes da verdade, ignorantes não no mau sentido, mas a gente não conhece ainda a verdadeira natureza das coisas. Então, por isso que existe essa insatisfação generalizada, ou dizem sofrimento generalizado. Por quê? Por causa da nossa pura ignorância. A gente não conhece a verdadeira natureza das coisas. A partir do momento que a gente ter esse conhecimento, a gente vai sofrer menos. A partir do momento que a gente estudar isso, como um cientista estuda um objeto lá de científico, assim como o médico também estuda uma doença, ele não vai parar aqui. A doença existe, ele não vai se matar por isso, ou ficar triste, se deprimir. Nossa, existe uma doença, a doença existe naquele passo. O que ele vai fazer? Ele vai tomar uma atitude, não é? Tudo bem, se já existe o Sansara, todo o Sansara, não só o reino humano, o reino dos animais, e os outros reinos, também tanto inferiores quanto os reinos superiores, existe sofrimento, quer seja denso, sutil ou muito sutil. Então é uma constatação. Como é que a gente pode se libertar desse sofrimento, né? Então, o primeiro passo é a gente realmente ter essa consciência de que o Sansara, o nosso reino humano, o reino dos animais e todos os outros reinos, são permeados por uma insatisfação generalizada. Porque uma hora a gente quer se livrar de alguma coisa, outra hora a gente quer se apegar a alguma coisa, e de uma maneira geral a gente não consegue satisfazer nenhum dos nossos desejos. Tá? Então esse é o motivo por que sofremos, né? Então, mas qual a causa principal disso? É porque a gente, como eu acabei de falar, a gente não conhece a verdadeira natureza das coisas. Então, qual seria a reflexão nessa primeira nobre verdade de Buda? De que o Sansara é permeado pelo sofrimento. Né? Mesmo se a pessoa vive na melhor das condições financeiras, isso lá na frente, ele também vai ter que largar tudo aquilo. Depois de terminar o prazo de validade, né, naturalmente, sem nenhum tipo de intercorrência ao longo da vida da pessoa, mas na velhice, a doença e a morte já vão acompanhar lá no final. Isso porque isso é da natureza, então nós vamos nos estressar, isso é um fato, não é um fato? Então a gente vai sempre manter a nossa mente tranquila e constatar isso. Depois vem as outras verdades que a gente está num processo de busca. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a segunda nova verdade, né? E que hoje falamos sobre o sofrimento, que o sofrimento existe, que o sofrimento não deixa de ser uma insatisfação, né? Pode ser de pequena, média ou grande, mas ela existe em todos os reinos do Sansara, porque o Sansara é permeado pelo sofrimento. O sofrimento maior para muitos é a morte, para outros às vezes não, às vezes o sofrimento de uma doença crônica, que com muita dor também é um tipo de sofrimento também, mas não importa. O Sansara é permeado de sofrimento, tá? Isso é constatado. Agora vamos seguir adiante. A gente não pode parar por aí. Vamos agora investigar como o Buda fez, fazer a investigação, analisar que Buda já adiantou para nós, ele fez todo esse processo de investigação, análise e conclusão, ou seja, análise, o receituário, qual é a fórmula para você se libertar disso, né? E ser feliz constantemente. E quando ele fala assim, não é ser feliz só quando você vai para o lado de lá. A gente tem que ser feliz hoje, aqui e agora, não é? E a gente está vivendo, então existe, vai como eu só vou me libertar do sofrimento quando eu morrer lá. Não, às vezes nem sempre. Se a gente não agir no aqui e agora com sabedoria, se a gente agir só com ignorância, a gente vai acumular karmicamente muito mais sofrimento para nós, né? Então, é por isso que é importante
a gente conhecer, analisar, investigar, ou estudar o que Buda já fez isso por nós, e tomar uma atitude de vida, né? Para que a gente realmente siga o caminho verdadeiro. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre a causa do sofrimento, por que a gente sofre. Falando desses motivos de maneira geral, né? Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais, que a gente sofre por esses motivos, que a causa fundamental, a gente vai estender, vai discorrer um pouquinho mais sobre essa causa do sofrimento. Ok? Namastê, Tashidele.